As luzes de Natal se tornaram um borrão quando os lábios de Sarah encontraram os de Patrick Sterling, ali mesmo, perto da poncheira, sob o olhar de uma dúzia de colegas de trabalho. Derramei minha cerveja, a espuma gelada escorrendo pelos meus nós dos dedos, uma mancha se espalhando pelo carpete como um hematoma. Patrick cruzou o olhar comigo, um sorriso lento e insolente brincando em seus lábios, e então a puxou para mais perto, sua mão firme na sua lombar. O ar na sala de descanso da Sterling & Associates, geralmente com cheiro de café velho e pipoca de micro-ondas, estava denso esta noite com perfume barato e o doce enjoativo de pão de gengibre. Era a festa de Natal anual da empresa, uma festividade forçada que eu tentava evitar todos os anos. Eu estava encostado na parede, com uma cerveja nacional suando na mão, observando os rostos familiares trocarem suas conversas banais. Então, eu vi Sarah. Ela ria, a cabeça ligeiramente inclinada para trás, ao lado de Patrick Sterling. A mão dele repousava em seu braço, um gesto casual que ainda me incomodava. Eu havia notado como Patrick sempre se demorava quando falava com ela, como seu olhar se detinha um pouco por tempo demais. Na época, ignorei. Agora, enquanto o ambiente parecia escurecer ao redor deles, eu a vi se inclinar, não para sussurrar, mas para beijá-lo. Um beijo lento e deliberado. A mão dele deslizou do braço dela para a parte inferior das costas, puxando-a para mais perto de si. A música natalina, uma versão estridente de Jingle Bells, parecia uma trilha sonora zombeteira. Apertei a garrafa com mais força. 10 anos. 10 anos desde o nosso casamento, a igrejinha à beira do lago, Sarah com um vestido feito pela mãe. 8 anos desde o nascimento de Lily, sua mãozinha segurando meu dedo. Essas lembranças, pequenas e preciosas, tremeluziam como brasas moribundas contra o frio repentino do que eu presenciava. Nossa vida, nossas rotinas tranquilas, o jeito como Sarah preparava o café da manhã aos sábados, como Lily pulava nas minhas costas. Tudo parecia frágil, um castelo de cartas diante daquele ato brutal. Brad, um cara da contabilidade que sempre usava gravatas chamativas, apareceu ao meu lado. "Tudo bem, Johnny?" perguntou ele, com a voz um pouco alta demais. "Você parece que viu um fantasma." Forcei um sorriso, os músculos do meu rosto rígidos. "Só estou me sentindo um pouco indisposto, Brad. Talvez tenha bebido muito ponche de ovo." A mentira parecia frágil, transparente. Eu podia sentir o gosto metálico da raiva, mas um pensamento mais frio se intrometeu. Da última vez que deixei meu temperamento me dominar, terminou com uma audiência no tribunal, uma acusação de agressão que ainda constava em verificações de antecedentes. Outra significaria perder minha licença de carpinteiro, perder tudo. Lily precisava de mim. Acenei brevemente para Brad, murmurando que precisava de ar fresco. A porta de saída fechou-se atrás de mim, silenciando as risadas e a falsa alegria. O vento de dezembro atingiu-me com força, como um tapa seco no rosto. Parecia mais puro do que o ar lá dentro. Caminhei até minha caminhonete, o gelo queimando minhas bochechas, o silêncio um contraste gritante com o barulho da festa. A viagem de volta para casa foi um turbilhão de movimento. Cada casa estava adornada com luzes cintilantes, guirlandas, coroas de flores, símbolos de uma alegria que eu já não sentia. Cada brilho vermelho e verde parecia zombar de mim, uma lembrança de uma época do ano que eu costumava apreciar. A porta da garagem se abriu com um estrondo, engolindo a caminhonete em sua boca escura. Lá dentro, a casa estava quente e silenciosa. Kelly, a babá adolescente, estava encolhida no sofá, mexendo no celular. Ela ergueu os olhos assustada. "Sr. Miller, o senhor chegou cedo." Sua voz continha um toque de surpresa. "Está tudo bem?" "Não estou me sentindo muito bem", eu disse com a voz monótona. "A Sarah chega mais tarde." Paguei a ela. Observei-a juntar suas coisas, uma silhueta desengonçada e moldurada pela porta enquanto saía. Lily estava lá em cima, dormindo profundamente em sua cama, seu pequeno mundo ainda seguro e intacto. Fui para a sala de estar, sem me preocupar com as luzes. O brilho fraco dos postes de luz filtrava-se pelas persianas, projetando longas sombras. Fotos de família enfeitavam a lareira. Nosso casamento, o primeiro aniversário de Lily, uma foto recente nossa na feira estadual. Seus rostos sorridentes pareciam uma traição em meio ao silêncio. Sentei-me no sofá, ainda sentindo o frio da festa, e esperei. 3 horas se passaram. A casa mergulhou num silêncio ainda mais profundo. O aquecedor ligava e desligava, e a velha casa rangia. Pouco depois da meia-noite,
ouvi o leve ruído de pneus na entrada da garagem. A porta da frente abriu e fechou. Sarah entrou cantarolando baixinho com o tilintar das chaves. Sua voz era suave, um contraste gritante com o meu silêncio pesado. Ela entrou na sala de estar, parando abruptamente ao me ver no escuro. Johnny, o que você está fazendo sentado no escuro? Sua voz tinha um tom ligeiramente áspero, uma surpresa fingida. Ela acendeu um abajur. A luz repentina me fez semicerrar os olhos. Seu batom estava borrado, uma leve mancha no queixo. Seu cabelo, geralmente arrumado, estava despenteado com algumas mechas escapando do coque. Ela o ajeitou, um gesto nervoso. Estava pensando. Eu disse, você está atrasado. Ah, sabe como é? Essas festas demoram muito, disse ela, acenando com a mão em sinal de desdém. Tirou o casaco e o jogou sobre uma cadeira. Tive que ajudar o Patrick com uns arquivos para aquele novo projeto que vamos apresentar semana que vem. Mas agora estou com uma baita dor de cabeça. Patrick. Ela usou o primeiro nome dele. Um pequeno detalhe, mas que me atingiu mais profundamente do que qualquer confissão. Revelava uma familiaridade que ia além do ambiente de trabalho. Não disse nada. Uma estranha calma começou a me envolver. Um silêncio gélido muito mais arrepiante do que qualquer raiva. O antigo Johnny teria gritado, atirado coisas. Este novo Johnny demonstrava uma determinação diferente. Levantei-me. Vou para a cama, eu disse a ela. Minha voz era firme, desprovida de emoção. Deixei ali parada, com o casaco ainda jogado sobre o corpo, a luz forte do abajur iluminando seu rosto. Eu estava deitada na cama, o colchão afundando levemente quando Sarah finalmente se deitou ao meu lado. Sua respiração era calma, um suave subir e descer na escuridão. Eu podia sentir o calor irradiando de seu corpo, mas eu não consegui dormir. Minha mente estava afiada, clara, analisando as possibilidades. O que isso significava para Lily? Para a casa? Para tudo? A raiva era um nó frio e duro no meu estômago, mas era ofuscada por uma determinação sombria. Comecei a traçar estratégias. O brilho das lâmpadas fluorescentes na minha oficina era uma luz fria e constante contra a escuridão da madrugada. Era um pouco mais de 5 horas, a casa ainda dormia, mas eu já estava aqui fora. O aroma forte de pinho recém-cortado se misturava com o cheiro antigo e familiar de serragem e óleo de linhaça, me ancorando. Minhas mãos se moviam quase instintivamente sobre a madeira bruta, aplainando uma tábua até ficar lisa. Cada passada da plaina, cada lasca de madeira que se desprendia, trazia uma estranha sensação de concentração. A raiva da noite passada não havia desaparecido, mas se transformara em algo mais frio, mais cortante. A mente de um carpinteiro, pensei, sempre busca o projeto. Uma leve batida no batente da porta. Lily estava parada ali, seu rostinho ainda sujo de sono, os cabelos loiros emaranhados. Ela agarrava um ursinho de pelúcia gasto. Papai, o que você está fazendo? Sussurrou com a voz rouca. Só trabalhando, meu bem, eu disse, pousando o avião. Não consegui dormir. Seus olhos, arregalados e curiosos, examinaram as ferramentas, as pilhas de madeira. Posso ajudar? Perguntou ela, já entrando com o ursinho de pelúcia quase arrastando no chão. Claro que pode, respondi. Peguei um pequeno pedaço de pinho lixado de um lado e áspero do outro. Aqui, você pode lixar isso, deixe macio como a orelha de um gatinho. Entreguei a ela um bloco de lixa fina. Ela o pegou com avidez, a testa franzida em concentração enquanto imitava meus movimentos. Uma pequena nuvem de serragem já grudada na manga do pijama. Sua presença inocente era um contraste agudo e doloroso com a turbulência que fervilhava dentro de mim. Era por isso que eu estava lutando. A porta dos fundos se abriu, deixando entrar uma lufada de aroma de café. Sarah estava parada ali com uma caneca na mão, a expressão já franzida. Johnny, sério? Nem são 6 horas. E você deixou a Lily aqui fora sujando o pijama todo de serragem. Ela olhou fixamente para os pequenos pontos de serragem no tecido azul claro de Lily. Ela acabou de se levantar. Ela queria ajudar, eu disse, sem desviar o olhar de onde apertava a morsa. Estamos criando um vínculo. A palavra pairou no ar, um desafio silencioso. Eu podia sentir o olhar dela sobre mim, buscando algo, mas mantive o foco na madeira. Bem, vocês duas precisam se arrumar, continuou Sarah com a voz tensa. Não se esqueçam do brunch na casa dos meus pais hoje. Chegaremos às 11. Brunch. Eu tinha me esquecido completamente. Um ritual de domingo, monótono e previsível, repleto dos comentários políticos enfadonhos do pai dela e das observações passivo-agressivas da mãe sobre a minha renda. Certo, eu disse, num tom lento e deliberado.
Olha, eu não vou poder ir. Sarah franziu a testa. Como assim? Você não pode vir? Eles estão nos esperando. Você sabe como a mamãe fica. Surgiu um trabalho de emergência, declarei, repetindo palavra por palavra a mentira dela da noite passada. Cliente importante, precisa que esteja pronto hoje. Não podemos perder o trabalho. As palavras pesavam na minha boca, carregadas de uma amargura que ela ainda não conseguia compreender. Seus olhos se estreitaram, um lampejo de algo indecifrável passando por eles. Suspeita? Reconhecimento? Ela sustentou meu olhar por um instante e depois desviou o olhar suspirando. Tudo bem, mas você pode explicar para eles. Ela se virou para Lily. Vamos, querida, vamos tomar um banho. Lily olhou para mim com uma pequena pergunta nos olhos, mas foi com a mãe, o som de seus passos curtos se perdendo. Assim que eles saíram, a oficina pareceu mais fria, mais vazia. Peguei meu telefone. A primeira ligação foi para Dale, um velho amigo do ensino médio que agora gerenciava a agência local do banco. Dale, é o Johnny Miller. Você tem um minuto? Johnny? Sim, tudo bem? Não costumo ter notícias suas num domingo de manhã. Sua voz era alegre e tranquila. Estamos querendo expandir os negócios. Eu disse, com a voz firme e profissional. Precisamos conversar sobre financiamento. Consegui uma pista sobre uma antiga casa vitoriana perto do rio. Precisa de reformas, mas tem potencial para uma oficina e talvez alguns apartamentos para alugar. Apresentei o plano básico, vago o suficiente para ser plausível. Estou pensando em fazer uma oferta esta semana. Dale assobiou baixinho. Uma casa vitoriana, hein? Parece um projeto e tanto. Você está falando de empréstimo comercial ou hipoteca? E a Sarah está de acordo com tudo isso? Limpei a garganta. Ainda estou definindo os detalhes, Dale. E sim, a Sarah sabe dos meus planos de expansão. Só estou tentando surpreendê-la com os detalhes. Uma mentira, mas necessária. Você poderia fazer uns cálculos para mim? Como ficaria um empréstimo assim, considerando nosso patrimônio atual? Dale prometeu verificar e me ligar amanhã. Em seguida, liguei para Mark Benson, o corretor de imóveis que cuidava da maioria das propriedades mais antigas da cidade. Ele era um homem ríspido, mas eficiente. Expliquei que estava interessado na casa vitoriana, talvez em algo mais. Ele concordou em me encontrar na segunda-feira de manhã logo cedo para me mostrar a propriedade. O resto do dia se arrastou. Fiquei na oficina fazendo listas, simulando cenários, o trabalho físico servindo como distração para uma angústia que me consumia. Naquela noite, depois que Lily foi para a cama, ouvi o leve som da água vindo do banheiro. Sarah estava dando banho em Lily, o ritual noturno de sempre. Essa era a minha chance. Entrei no escritório em casa, um pequeno cômodo ao lado da sala de estar, onde Sarah guardava seus arquivos de trabalho. Ela geralmente era meticulosa, tudo em seu devido lugar. Examinei as prateleiras, o arquivo, procurando por qualquer coisa relacionada a Sterling & Associates, a Patrick. Não demorou muito. Escondida em uma pasta de projetos atuais, encontrei uma pilha de faturas, todas da Sterling & Associates, todas com valores inflados, algumas claramente duplicadas. Havia também alvarás, aparentemente aprovados, mas com datas que não batiam e assinaturas que pareciam ter sido falsificadas às pressas. Evidências de fraude. Patrick Sterling não estava apenas dormindo com minha esposa, ele a estava usando para ajudá-lo a roubar. Peguei meu celular, o flash, um pulso silencioso na penumbra do cômodo e comecei a tirar fotos. Cada clique da câmera era mais um prego cravado no caixão do meu casamento e em algo completamente diferente. Na manhã de segunda-feira, com o ar frio de dezembro cortante, encontrei Mark Benson em frente à velha casa vitoriana. Ela ficava na esquina da Elm com a Maple, uma imponente casa fantasma de 3 andares, com a tinta descascando, a varanda cedendo e as janelas olhando para fora como olhos vazios. Mark chutou uma tábua solta da varanda. Johnny, preciso ser honesto com você. Este lugar é um poço sem fundo. Problemas estruturais, fiação antiga, o encanamento provavelmente ainda usa canos de chumbo. Seria melhor você demolir tudo e começar do zero. Mas eu enxerguei além da decadência. Vi as vigas de carvalho maciço, os tetos altos, o potencial para a luz. A cocheira nos fundos, embora caindo aos pedaços, poderia ser minha oficina. A casa principal, com muito esforço, poderia ser dividida em apartamentos para alugar. Aquilo não era apenas um prédio, era uma rota de fuga, a base para uma nova vida, um lugar onde Lily e eu poderíamos reconstruir. Eu consigo consertar, disse a Mark, com uma confiança tranquila na voz. Tem uma boa estrutura.
No final da semana, com a ajuda de Dale para agilizar o empréstimo, o imóvel era meu. Os papéis estavam assinados, as chaves em minhas mãos, tudo sem que eu precisasse dizer uma palavra a Sarah. Foi como fincar uma bandeira em uma nova e distante costa. As consequências, quando vieram, foram exatamente como eu havia previsto. Deixei a escritura do imóvel na bancada da cozinha, sabendo que ela a encontraria. Ela a encontrou na sexta-feira à noite, justamente quando Lily estava se preparando para dormir. Ouvi sua respiração ofegante e, em seguida, o farfalhar do papel. Johnny! Sua voz, ao aparecer na porta da sala de estar, estava tensa de fúria, mal contida. O que é isso? O que você fez? Ela estendeu o documento como se fosse um pano sujo. É um imóvel novo, eu disse, calmamente, sem desviar o olhar do jornal. Para o negócio. Para o negócio? Sua voz se elevou embargada. Você comprou aquela casa velha e abandonada sem nem falar comigo? Sem discutir nada? E as nossas finanças? E a hipoteca que já temos? Você vai nos levar à falência com esse seu ego, Johnny, essas suas ideias ridículas de grandeza. Ela andava de um lado para o outro, uma energia frenética vibrando por todo o seu corpo. Isso é uma loucura. Estou construindo uma carreira na Sterling & Associates, tentando garantir o nosso futuro, e você vem com essa imprudência. Dobrei o jornal com cuidado e o coloquei sobre a mesa de centro. Meu olhar encontrou o dela, firme e sem piscar. Construindo uma carreira, Sarah? É assim que você chama? Ou é passar noites em claro com Patrick Sterling, trabalhando em arquivos e tendo dores de cabeça? As palavras pairaram no ar, frias e precisas. Seu rosto perdeu a cor. A energia furiosa evaporou-se, substituída por uma quietude repentina e arrepiante. Sua boca abriu e fechou. Ela desviou o olhar, os olhos percorrendo o chão e voltando para mim, com medo e um lampejo de algo próximo ao ódio em suas profundezas. A farsa, a fina camada de normalidade que mantínhamos, se estilhaçou. O abismo entre nós, antes uma lacuna não reconhecida, agora era uma boca escancarada. Você não sabe do que está falando, ela finalmente conseguiu dizer, a voz quase num sussurro, mas seus olhos não encontraram os meus. Não é? Respondi em voz baixa. Acho que sei exatamente do que estou falando. Levantei-me, passei por ela e fui ver como Lily estava. A discussão tinha exposto muita coisa, mas era um passo necessário. Mais tarde naquela noite, depois que Sarah se recolheu ao seu escritório, presumivelmente para trabalhar em mais arquivos, fiz outra ligação. Kevin Foster. Tínhamos jogado futebol americano juntos no ensino médio, um garoto durão que cursou direito e depois foi para o gabinete do Procurador-Geral do Estado. Crimes de colarinho branco. Kevin, é Johnny Miller. Faz tempo. Johnny, ora essa. A última vez que ouvi falar de você, você estava construindo casas, não fazendo ligações noturnas para o gabinete do Procurador-Geral. O que houve? Sua voz era cautelosa, profissional, embora nos conhecêssemos há muito tempo. Só uma hipótese, Kev. Comecei, escolhendo minhas palavras com cuidado. Digamos que um cara, dono de uma construtora, estivesse, falsificando notas fiscais, inflacionando os custos dos projetos, talvez duplicando a cobrança, usando alvarás falsificados em alguns de seus projetos. Só uma hipótese, entende? Uma pausa do outro lado da linha. Hipoteticamente, disse Kevin, sua voz agora desprovida de qualquer familiaridade residual. E isso parece uma fraude bem séria, Johnny. De que tipo de empresa estamos falando? Hipótese, repeti. É uma empresa chamada Riverside Construction. De pequeno a médio porte, atua nas áreas comercial e residencial. Riverside Construction, murmurou Kevin. Já ouvimos alguns boatos sobre eles antes, na verdade. Nada concreto o suficiente para prosseguirmos, apenas algumas reclamações anônimas sobre trabalho mal feito e estouros de orçamento. Mas nada sobre fraude descarada como você está descrevendo. Ele fez uma pausa. Se você, hipoteticamente, tivesse alguma documentação, alguma prova desse tipo de atividade, não leve para a polícia local, Johnny. Traga direto para o meu escritório. Temos mais recursos para lidar com esse tipo de coisa. E certifique-se de que tudo o que você conseguir seja legal. Não viole nenhuma lei para provar o seu ponto. Entendido, eu disse. E Johnny, acrescentou Kevin, baixando um pouco a voz. Cuidado, Patrick Sterling não é alguém com quem se deva mexer levianamente. Ele tem contatos. Serei cuidadosa, prometi, embora a palavra soasse vazia. Desliguei o telefone, uma fria determinação se instalando em meus ossos. Patrick Sterling.
Ele não seria apenas alvo de brincadeiras, ele seria destruído, metodicamente, completamente. A casa vitoriana tornou-se meu santuário, um lugar onde a madeira bruta e o pó de gesso substituíam o silêncio sufocante da minha casa. Eu passava todas as horas em que não estava trabalhando como carpinteiro, derrubando ripas deterioradas, arrancando tábuas podres do assoalho, reconstruindo tudo do zero. Cada martelada, cada corte da serra era uma válvula de escape física para a frustração que fervilhava por baixo da superfície. Minhas mãos eram ásperas, calejadas, mas o trabalho parecia honesto, real, um contraste gritante com a falsidade que se alastrava em outros lugares. Entre rebocar paredes e refazer a fiação elétrica, continuei minha silenciosa coleta de evidências. O projeto Henderson de Sarah na Sterling & Associates parecia exigir cada vez mais do seu tempo, frequentemente a mantendo fora até tarde. Cada vez que ela saía, alegando mais uma noite em claro, mais uma reunião crucial, eu entrava sorrateiramente no escritório em casa. Encontrava mais faturas, mais alvarás adulterados, às vezes até esboços grosseiros de alterações no projeto sem a devida documentação oficial. Fotografava, anotava datas, catalogando meticulosamente cada discrepância que encontrava, construindo meu caso um instantâneo silencioso de cada vez. A pasta no meu celular crescia, um testemunho digital do desmoronamento da investigação. A distância de Sarah se transformou num abismo palpável. Suas explicações para as noites em claro se tornaram cada vez mais vagas, menos convincentes. Ela chegava em casa, frequentemente depois que Lily já estava dormindo, cantarolando, os olhos um pouco brilhantes demais, um leve aroma floral, não o seu perfume habitual, impregnado nela. Mal conversávamos, acenos educados substituíam a conversa, o ar entre nós carregado de acusações não ditas e desprezo velado. Lily, com a intuição aguçada de uma criança de 8 anos, pressentiu a mudança. Papai, ela perguntava às vezes, segurando minha mãozinha enquanto caminhávamos para o parque. Por que você e a mamãe não estão mais rindo? Vocês estão brigados? As perguntas eram como pequenas farpas, cada uma delas provocando uma pontada de culpa em meu estômago. Protegê-la era primordial, mas o desmoronamento do mundo de seus pais era uma realidade da qual ela não podia escapar. Para financiar a reforma da casa vitoriana, comecei a vender alguns dos móveis antigos da Sarah. Uma mesa de console de cerejeira que pertencera à avó dela, um conjunto de vasos de porcelana pintados à mão que ela adorava, um grande espelho ornamentado que enfeitava nossa entrada há anos. Anunciei tudo online, entrei em contato com antiquários. Quando ela percebeu as lacunas, as peças que faltavam, me confrontou. Onde está o aparador, Johnny? E meus vasos? Sua voz era áspera, acusatória. Vendi-os, eu disse, sem levantar os olhos do meu bloco de desenho. Preciso do dinheiro para a casa vitoriana, sabe, para a expansão dos negócios. As coisas estão apertadas. Apertado? Ela balbuciou. Você acabou de comprar uma mansão caindo aos pedaços e está vendendo minhas relíquias de família? Eram peças de família, Johnny. Como você pôde? Olhei para ela então com uma expressão impassível. Você queria que eu priorizasse minha carreira, Sarah. Queria garantir nosso futuro, e é isso que estou fazendo. A era vitoriana exige dinheiro, e nossa atual dificuldade financeira, como você gosta de chamar, é algo para o qual nós dois contribuímos. Não acha? A implicação pairava no ar, uma lembrança fria de suas próprias escolhas, de suas próprias noites em claro. Ela estremeceu, seus protestos morrendo em sua garganta, uma onda de raiva impotente invadindo seu rosto. Ela sabia, lá no fundo, da devastação silenciosa que eu era capaz de causar. Os fundos arrecadados com as vendas foram diretamente investidos na casa vitoriana. Busquei materiais locais de alta qualidade, madeira de lei, acessórios de latão maciço, azulejos artesanais. Eu queria que este lugar fosse construído corretamente, um contraste gritante e deliberado com o trabalho mal feito e fraudulento que eu estava descobrindo na Patrick's Riverside Construction. Cada prego, cada azulejo assentado foi um ato silencioso de desafio. Daley, meu amigo do banco, me ligou uma tarde. Johnny, como está indo a reforma da casa vitoriana? E como estão as coisas em casa? Sarah parece um pouco estressada ultimamente. Sua voz era gentil, preocupada. Você está se dedicando totalmente àquela casa. Só espero que esteja cuidando de si mesmo e do seu casamento. A casa vitoriana está indo muito bem, Dale. Eu disse um pouco rápido demais. E a Sarah está ocupada com o trabalho.
um grande projeto na Sterling and Associates. Quanto a mim, estou focado no futuro, construindo algo sólido. Yup. Desviei o assunto, sem querer compartilhar a podridão que estava corroendo os alicerces da minha vida. Dali suspirou, mas não insistiu. Comecei a observar as reações de Sarah com mais atenção. Se o nome de Patrick surgisse na conversa, mesmo que de forma inocente, um lampejo de ansiedade cruzava seu rosto. Seus ombros enrijeciam, suas respostas se tornavam lacônicas, defensivas. Era um sinal sutil, mas suficiente para eu saber que estava no caminho certo. O próximo passo foi uma forma mais ativa de perturbação. Quando me encontrava com outros empreiteiros locais, seja para buscar materiais ou discutir pequenos trabalhos, eu fazia um comentário casual. Ouviu alguma coisa sobre a Riverside Construction ultimamente? Só por curiosidade. Um amigo mencionou alguns problemas estruturais em uma das obras deles no ano passado. Deve ter sido um caso isolado, né? Ou, parece que os orçamentos deles estão ficando bem baixos. Será que eles conseguem isso sem economizar em nada? Nada concreto, nada que pudesse ser atribuído a mim, apenas um gotejar de rumores infundados. Sementes de dúvida, plantadas cuidadosamente em solo fértil. Que os sussurros comecem. Os rumores sutis que eu havia plantado começaram a dar frutos. Ouvi algumas menções casuais, uma leve mudança nas conversas da sala dos empreiteiros. Nada explícito, mas o suficiente para saber que as sementes estavam germinando. Então, algumas semanas depois, fiquei sabendo por terceiros que a Riverside Construction havia notado uma pequena queda nas consultas sobre novos projetos, com alguns clientes em potencial hesitando. Era algo pequeno, quase imperceptível, mas era um começo. A agitação de Sarah tornou-se mais evidente. Seu telefone tocava com mais frequência, até tarde da noite, e sua voz ficou curta e rouca. Certa noite, ouvia através da parede fina do quarto, falando com alguém que eu sabia ser Patrick. Eu não sei, Patrick. Ele está diferente. Ele tem passado todo o tempo naquela casa velha. O que você quer que eu faça? Havia um tom frenético em sua voz que eu não tinha percebido antes. Isso confirmou minhas suspeitas. Patrick estava pressionando-a, exigindo respostas sobre os sussurros. Imaginei sua fachada calma e confiante se quebrando, ainda que minimamente. Na manhã seguinte, ela me confrontou, com os olhos vermelhos e lacrimejantes por falta de sono. Patrick me perguntou sobre você, disse ela com a voz tensa. Ele acha que você está espalhando boatos sobre Riverside, sobre trabalho mal feito. Eu? Fingi surpresa, piscando lentamente e deliberadamente. Por que eu faria isso? Estou ocupado com meus próprios projetos. Além disso, sou apenas um carpinteiro. O que eu sei sobre boatos corporativos? Minha negação foi tranquila, convincente, proferida com um tom de leve ofensa. Ele disse que você estava se intrometendo, insistiu ela, com a lealdade visivelmente abalada. Ela estava me defendendo, mas a defensiva era tingida de irritação, de medo. Isso criou um atrito palpável entre ela e Patrick, exatamente o que eu queria. Ela sabia então que eu era um problema. Sua máscara de compostura começou a ruir com mais frequência, especialmente perto de Lily. Ela era mais ríspida com a menina, menos paciente, e se irritava com qualquer coisa. Lily me olhava com olhos arregalados e confusos, e a culpa me atingia em cheio. Essa não era a mãe que eu queria para nossa filha, mas as consequências das escolhas de Sarah estavam lentamente a consumindo. Fiz questão de simular um encontro casual com Frank Miller, um dos inspetores de construção locais na Madeireira. Frank era um homem honesto, seguia as regras à risca e respeitava meu trabalho. Conversamos sobre a qualidade da madeira e sobre os novos códigos de construção. Então, inclinei-me para ele em tom conspiratório. Ei, Frank, ouviu alguma coisa sobre a Riverside Construction ultimamente? Ouvi um boato de que algumas licenças estão sendo emitidas às pressas, ou talvez até algumas inconsistências. Provavelmente só boato, sabe? Mas a gente sempre fica com essa dúvida. As sobrancelhas de Frank se ergueram levemente. Ele fez uma pausa, esfregando o queixo. Riverside, hein? Bem, boatos são só boatos, Johnny. Mas vou ficar de ouvidos abertos. Você sempre constrói as coisas direito, disso eu sei. Ele não prometeu nada, mas eu sabia que tinha plantado outra semente. O homem certo na posição certa. O brunch de domingo com os pais de Sarah ficou ainda mais desconfortável. Sua mãe, Carol, mexia na quiche, com os olhos alternando entre Sarah e eu. Sarah, querida, você parece tão cansada. Você e o Johnny estão bem? Estamos preocupados com vocês dois.
Ela suspirou, inclinou-se para a frente e baixou a voz. E, sinceramente, aquele Patrick Sterling, ele sempre foi meio mulherengo, não é? Só nos preocupamos com as companhias que você mantém no trabalho, querida. Levantei o olhar, fingindo uma expressão triste e confusa. Estamos bem, Carol. Só muita pressão no trabalho. E o Patrick parece ser um bom rapaz, só um chefe exigente. A Sarah é muito dedicada ao trabalho dela. Interpretei o papel do marido devotado e magoado, alheio às questões mais profundas, minha ignorância fingida servindo de escudo contra as perguntas indiscretas delas. Isso permitiu que chegassem às suas próprias conclusões e direcionassem suas ansiedades para outro lugar. Entretanto, a casa vitoriana estava se transformando. Eu havia concluído uma parte significativa do exterior. Revestimento novo, acabamento recém-pintado, detalhes ornamentais restaurados. A varanda que estava cedendo foi escorada e pintada de um verde floresta profundo. Agora, ela se destacava, um farol de artesanato de qualidade em uma rua de casas decadentes, atraindo olhares curiosos e comentários de admiração dos transeuntes. As pessoas começaram a parar para perguntar sobre ela. Não demorou muito para que um repórter do jornal local, The County Chronicle, entrasse em contato comigo. Eles queriam fazer uma matéria sobre o renascimento de casas históricas em nossa região. O artigo, quando publicado, estava repleto de elogios ao meu compromisso com o artesanato honesto e tradicional, a minha dedicação à qualidade em vez da velocidade. Destacava minha filosofia de construir coisas para durar, criando um contraste sutil, porém inegável, com os rumores sobre a Riverside Construction. A coincidência pareceu fortuita. O próximo passo foi mais direto. Escrevi uma carta anônima detalhando casos específicos de supostas substituições de materiais na Riverside Construction. Madeira mais barata usada em vez das especificações, drywall mais fino, cortes feitos no isolamento. Incluí algumas fotos que tirei do escritório de Sarah, cuidadosamente anonimizadas. Enviei a carta para uma publicação especializada local, conhecida por suas reportagens investigativas sobre ética na construção civil. Isso não era mais apenas um sussurro, era um ataque direto visando os lucros de Patrick. Continue lendo até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. O artigo da publicação especializada causou grande impacto. Não citava fontes, mas os detalhes sobre as substituições de materiais eram específicos o suficiente para gerar alvoroço. Em poucos dias, recebi a notícia. A Riverside Construction estava sendo investigada formalmente por conta do artigo e reforçada pelo súbito interesse do inspetor de obras. O foco era especificamente a qualidade dos materiais e o cumprimento das especificações. Os murmúrios que eu havia provocado se transformaram em um clamor. Eu sabia que Patrick Sterling não lidaria bem com pressão. Ele era um homem acostumado a ter as coisas do seu jeito. Presumi que sua raiva inevitavelmente se voltaria contra Sarah. E se voltou. Ela chegou em casa tarde da noite, o rosto pálido, sua compostura habitual completamente abalada. Ela exalava um leve cheiro de uísque e desespero. Ela me encontrou na sala de estar lendo. Patrick está furioso, disse ela com a voz trêmula. Ele acha que você está por trás disso, Johnny. Me acusou de negligência, de não te manter na linha. Disse que minha vida pessoal estava afetando os negócios dele. Ela desabou na poltrona, agarrando os braços com as mãos, os nós dos dedos brancos. Do que ele está falando? Perguntei, abaixando meu livro lentamente. Minha voz estava calma, quase distante, um contraste gritante com o desmoronamento dela. A investigação sobre Riverside, todas as perguntas sobre os materiais. Ele acha que você está tentando destruir minha carreira. É isso que você quer, Johnny? Ver tudo pelo que trabalhei ir por água abaixo? Seus olhos, geralmente tão cautelosos, agora revelavam uma raiva crua e exposta, misturada com terror. Você sabe alguma coisa sobre Riverside? Algo mais do que apenas rumores? Olhei para ela, com a expressão impassível. Por que eu saberia alguma coisa sobre Riverside? Eu já disse, sou apenas um carpinteiro. Mas se os negócios de Patrick Sterling são tão frágeis que alguns boatos podem derrubá-los, talvez não sejam tão sólidos quanto você pensa. Talvez você devesse analisar mais de perto as práticas comerciais dele, Sarah. No que você realmente está trabalhando. Deixei a insinuação pairar no ar, como um pavio que queima lentamente. Nesse instante, Lily apareceu no topo da escada, atraída pelas vozes alteradas.
Seu rostinho era uma máscara de confusão e medo. Mamãe, papai, sussurrou, a voz quase inaudível. Ao ver o rosto aflito de Sarah e o meu, frio e imóvel, ela simplesmente recuou, uma sombra silenciosa desaparecendo de volta para o seu quarto. O som da porta se fechando suavemente foi uma pontada aguda, um momento de profundo arrependimento. Este era o dano colateral, os inocentes pegos no fogo cruzado. A casa vitoriana precisava de um telhado novo, uma despesa considerável e não prevista no orçamento. Vendi mais pertences da Sarah. Desta vez, fui atrás dos itens mais valiosos. Um pingente de diamantes que sua mãe lhe dera, um relógio de ouro que eu lhe comprara anos atrás, um par de brincos de pérola. Não eram apenas objetos, eram memórias, símbolos de uma vida que ela havia construído. Observei-os partir, cada transação sendo mais um prego no caixão do nosso passado em comum. Ela descobriu as joias desaparecidas alguns dias depois. Desta vez, não houve qualquer pretensão de uma conversa calma. A discussão foi amarga, brutal. Você vendeu minhas joias? O pingente da minha mãe? Seu completo canalha! Sua voz era um grito alimentado pelo desespero e pela raiva. Os últimos resquícios de sua compostura haviam desaparecido. Você está tentando me arruinar. Acha que isso vai magoar o Patrick? Está me destruindo. Meu e para quê? Para uma casa pela qual você está obcecado? Você precisa entender o custo das coisas, Sarah. Eu disse com a voz baixa e firme. Algumas coisas são mais caras do que você imagina. E custo? Ela gritou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você fala de custo? Acha que eu não sei o custo? Eu sei o custo. Você ainda é jovem, precisa de um homem confiável, Johnny. Ele me fez sentir viva, algo que você não sente há anos. E ali estava, a confissão, crua e dolorosa. Eu já sabia, é claro. Por semanas guardei essa informação a 7 chaves, como uma pedra fria no estômago. Mas ouvi-la, dita em voz alta, no calor do seu desespero, ainda doía. Uma ferida recente e aguda. Mesmo assim, minha determinação não vacilou. Pelo contrário, se fortaleceu. Você ainda é jovem, precisa de um homem confiável. As palavras ecoavam na minha cabeça, uma confirmação perversa. Vou me mudar para a casa vitoriana, eu disse a ela com a voz plana, sem emoção. Há alguns reparos emergenciais que precisam da minha atenção total. Vou levar a Lily comigo pelos próximos dias. Não é seguro ficar lá sem o telhado. Outra mentira, facilmente aceita, facilmente justificada. Fiz as malas, juntei as coisas da Lily e saí. Sarah ficou sozinha em nossa casa, cercada pelos fantasmas do nosso passado, lutando contra a dura realidade da sua traição e suas consequências iminentes. A ligação de Kevin Foster chegou algumas semanas depois de eu ter me mudado para a casa vitoriana. Johnny, disse ele com a voz concisa e eficiente. Só queria te avisar que temos provas suficientes, graças a algumas denúncias anônimas e as informações que você forneceu, estamos avançando. Patrick Sterling e a Riverside Construction. Mandados de prisão estão sendo expedidos neste exato momento. A notícia foi dada sem alarde, mas o peso dela pairou no silêncio da sala de estar recém-construída da casa vitoriana. Estava feito. A notícia caiu como um estrondo na pequena cidade. Patrick Sterling, preso por fraude corporativa, substituição de materiais e falsificação de licenças. As manchetes gritavam, os boatos locais se espalharam como fogo em palha seca. A Sterling & Associates, outrora um pilar da comunidade, agora era um símbolo de engano. Sarah, inextricavelmente ligada a Patrick e sua empresa, viu seu próprio mundo desmoronar. Sua carreira estava em ruínas, sua reputação arruinada pela associação. O escândalo a pintou não apenas como uma esposa infiel, mas como uma possível cúmplice, uma engrenagem na máquina corrupta de Sterling. A fria satisfação que senti foi real, uma profunda vindicação. Dias após a prisão de Patrick, entrei com o pedido de divórcio. Diferenças irreconciliáveis, diziam os documentos. Também iniciei o processo formal de guarda de Lily, deixando claro que pretendia ser sua principal responsável pelos cuidados dela. Não se tratava apenas de separação, tratava-se de garantir a estabilidade e o futuro dela, longe da destruição causada por Sarah. Sarah chegou à casa vitoriana, o rosto uma máscara de tristeza e fúria, o leve cheiro de desespero impregnando-a mais uma vez. Lily estava na escola. Você fez isso, sussurrou ela,
A voz rouca, desprovida da sua habitual aspereza. Você destruiu tudo. Minha carreira, minha vida, tudo. Ela olhou ao redor da sala de estar meticulosamente restaurada, os olhos arregalados à medida que as peças se encaixavam. O trabalho de emergência para o brunch dos meus pais, a casa vitoriana, o dinheiro. Você planejou tudo isso, não foi? Desde o começo. Sua voz se elevou, carregada de uma constatação horrorizada. Você ouviu comigo, não viu? Na festa, encarei seu olhar sem piscar. Você é uma mulher inteligente, Sarah. Você acaba ligando os pontos. Você é cruel, ela disse com a voz embargada, as lágrimas finalmente brotando e escorrendo por suas bochechas empoeiradas. Você é um homem cruel e vingativo. Como pôde fazer isso comigo? Crueldade? Respondi com a voz baixa e firme. É assim que você chama? E a crueldade da sua própria traição, Sarah? A maneira silenciosa e metódica como você foi destruindo nossa vida, minha confiança, tudo o que construímos? Gesticulei ao redor do cômodo. Isso não é vingança, Sarah. São as consequências. Você ainda é jovem, precisa de um homem confiável. Lembra? As palavras, as próprias palavras dela, pairaram no ar um eco final e brutal. As consequências se estenderam a Lily. Ela agora estava quieta, retraída. Os orientadores da escola ligaram, preocupados com sua mudança repentina de comportamento, sua relutância em interagir com os amigos. A vergonha pública, os cochichos no supermercado, as conversas tensas quando os pais buscavam os filhos na escola. Lily absorveu tudo. Ela desenhava uma família dividida ao meio, uma linha irregular separando seus pais. Cada desenho era um corte recente, uma lembrança do preço da minha vingança metódica. Apesar da turbulência pessoal, meu negócio prosperou. O jornal County Chronicle publicou uma matéria de acompanhamento sobre a casa vitoriana, elogiando sua restauração meticulosa e meu compromisso inabalável com a qualidade. O artigo traçava um contraste claro e implícito com o escândalo recente. Novos clientes me procuraram, atraídos pela minha reputação de trabalho honesto e por construir coisas duradouras. Minha agenda de encomendas ficou lotada. O julgamento foi rápido. Depus contra Patrick Sterling, apresentando as provas cuidadosamente coletadas no escritório de Sarah, as fotos das faturas falsificadas, as licenças adulteradas, os registros detalhados das discrepâncias materiais. Minha voz era calma, precisa e factual. Não havia emoção nem histrionismo, apenas a dura e fria verdade. Patrick Sterling foi considerado culpado. Ele enfrentaria pena de prisão e a ruína financeira completa da Riverside Construction. Ele me olhou do outro lado do tribunal, os olhos repletos de um ódio latente. Encarei seu olhar, meu rosto inexpressivo. Senti uma satisfação sombria, uma sensação de alívio. O arquiteto da minha dor foi derrotado. Seu império desmoronou. Mas a vitória pareceu vazia, atenuada pela dor silenciosa estampada no rosto de Lily. O preço foi mais alto do que eu havia previsto. As cicatrizes mais profundas. Os papéis do divórcio foram finalizados alguns meses depois. O processo legal foi frio e eficiente, expondo os termos em uma linguagem inequívoca. Obtive a guarda principal de Lily, um fato que trouxe tanto alívio quanto um fardo pesado. Os direitos de visita de Sarah foram cuidadosamente definidos, limitados a visitas supervisionadas por enquanto. Era o melhor que eu poderia esperar, uma forma de proteger Lily de mais instabilidade. Pouco tempo depois, Sarah deixou a cidade. Ela juntou seus poucos pertences restantes, as peças que eu não havia vendido, e se mudou para um lugar distante, em busca de um novo começo. Sua carreira, outrora promissora, meticulosamente construída e depois igualmente meticulosamente desmantelada, foi completamente arruinada. Não houve despedidas, nem olhares prolongados, apenas uma partida silenciosa, um rompimento definitivo dos laços. O espaço que ela deixou para trás não estava vazio, mas frio, estéril. A casa vitoriana, agora totalmente restaurada, foi vendida rapidamente. Era uma bela residência, um testemunho de trabalho honesto e materiais de qualidade. O lucro foi significativo, mais do que suficiente para garantir meu futuro financeiro e fornecer o capital necessário para lançar oficialmente minha nova empresa de construção. Foi uma recompensa tangível pelos meus esforços, uma base para um novo começo. Com o dinheiro, comprei uma casa menor e aconchegante nos arredores da cidade. Era um rancho modesto com um quintal grande e um velho carvalho,
um lugar livre das pesadas lembranças de traição que permeavam nossa antiga casa de família. Pintei o quarto de Lily com seu tom favorito de lavanda, construí uma casa na árvore para ela e enchi a cozinha com o cheiro de comida caseira. Este era o nosso santuário, um lugar para reconstruir. Lily, aos poucos, começou a se curar. Os pesadelos diminuíram, os momentos de retraimento silencioso se tornaram menos frequentes. Ela ainda tinha momentos de tristeza, perguntas sobre a mãe, mas encontrava conforto na minha presença constante, no ritmo estável da nossa nova vida. Passávamos as noites lendo juntas, a cabeça dela encostada na minha cintura, uma pequena e frágil paz se instalando entre nós. Seu riso, antes raro, começou a ecoar pela casa nova. Com a poeira baixando, a satisfação sombria que eu sentira começou a se dissipar, substituída por uma introspecção mais fria. Muitas vezes me pegava nas horas silenciosas, depois que Lily dormia, refletindo sobre o preço da minha vingança, a destruição da minha família, a dor estampada no rosto inocente de Lily, o vazio frio e oco onde antes havia amor e companheirismo. Será que a satisfação da justiça valia esse deserto emocional? Houve momentos, fugazes, mas intensos, em que duvidei. A vingança parecera justa, necessária, mas as consequências me deixaram com uma dor silenciosa, uma solidão que me surpreendeu. Percebi que Lily não era a única que precisava processar o trauma. Comecei a fazer terapia, levando Lily comigo. Foi um trabalho árduo e desconfortável, mergulhando nas profundezas da raiva e da perda, na confiança despedaçada. Mas foi um passo necessário, uma forma de aprender a navegar por esse novo cenário, de curar as feridas que supuravam. Minha nova empresa de construção, Miller Renovations, começou a prosperar. Minha reputação de integridade e habilidade se espalhou, um contraste gritante com a falida Riverside Construction. As pessoas queriam trabalho honesto, e eu o fornecia. Me especializei em restaurações, trazendo casas antigas e esquecidas de volta à vida, dedicando a elas o mesmo cuidado e atenção que havia dedicado à casa vitoriana. Então veio a proposta. O banco que detinha os empréstimos da Riverside Construction me procurou. Eles tinham um portfólio de projetos abandonados, casas inacabadas, construções comerciais paralisadas, tudo em desordem após a prisão de Patrick. Queriam que eu assumisse o controle, que salvasse o que fosse possível, que concluísse tudo de acordo com meus padrões. Foi uma vitória agridoce caminhar pelos destroços da ambição de Patrick, vendo os atalhos de má qualidade, as substituições de materiais que eu havia exposto. Era um sinal tangível de sua queda, mas também uma lembrança do caminho que eu havia trilhado, das escolhas que eu havia feito. O trabalho era exigente, mas oferecia uma estranha espécie de redenção. Os anos se passaram. Meu negócio, Miller Renovations, cresceu de forma constante, tornando-se um nome respeitado em toda a região. A reputação que construí com base na integridade e na qualidade do trabalho se manteve firme. Lily, agora uma jovem brilhante e resiliente, enfrentou a adolescência com uma força serena. O passado difícil deixou suas marcas, mas ela encontrou seu equilíbrio, ancorada em nosso lar estável. Sarah ocasionalmente enviava cartas, às vezes um telefonema hesitante. As mensagens eram repletas de remorso, com atualizações sobre suas tentativas de reconstruir a vida em outro lugar. Eu observava suas lutas à distância, reconhecendo que ela também havia pago um preço alto por suas escolhas. A distância entre nós permanecia, uma barreira necessária. Encontrei uma serena satisfação no meu trabalho, no ritmo do planejamento e da construção. Criar Lily, zelar pelo seu bem-estar, tornou-se o centro inabalável do meu mundo. Às vezes, eu passava de carro pela antiga casa vitoriana, com a pintura nova brilhando, e o riso das crianças ecoava da varanda. Agora, ela abrigava uma nova família, um símbolo de um tipo diferente de transformação. Aprendi a perdoar, não necessariamente Sarah, mas a mim mesma, pelas escolhas calculadas que fiz, pelo caminho que trilhei. A satisfação da vingança fora passageira, um gosto amargo. A verdadeira paz, compreendi, vinha da reconstrução, não apenas da destruição. Ensinei a Lily a importância da integridade, da honestidade e a sabedoria do perdão, conquistada com dificuldade, extraindo lições da minha própria experiência amarga. Descobri que estava aberta a novas conexões, novas possibilidades, mas com uma compreensão mais profunda e significativa da confiança e de sua fragilidade. Numa manhã fresca de outono, Lily e eu estávamos à beira de um canteiro de obras, com a fundação recém-construída.
Ela apontou para uma planta, perguntando sobre paredes estruturais. O sol nasceu, pintando o horizonte com tons de laranja e dourado. Era um novo começo, uma aceitação silenciosa do passado e um olhar esperançoso, ainda que moderado, para o futuro. Anos se passaram desde que a poeira baixou. Meu negócio, Miller Renovations, cresceu, tornando-se um nome respeitado por seu trabalho de qualidade. Lily, agora uma jovem brilhante e resiliente, navegava pelo mundo com uma força silenciosa, um testemunho de sua capacidade de adaptação. Sarah ainda enviava cartas de vez em quando, ou ligava com a voz carregada de arrependimento, mas a distância entre nós permanecia. Observei suas tentativas de reconstruir sua própria vida, reconhecendo que ela também carregava o peso das escolhas do passado. Encontrei uma serena satisfação no meu trabalho, no ritmo constante da construção e, acima de tudo, na criação da Lily. O bem-estar dela era a bússola inabalável da minha vida. Às vezes, eu passava de carro pela antiga casa vitoriana, agora lar de uma família feliz, com suas luzes aquecendo o céu ao entardecer. Ela permanecia como um monumento silencioso a um homem diferente, um símbolo da minha própria transformação. Aprendi a perdoar, não necessariamente Sarah, mas a mim mesma, pelas escolhas que fiz, pelo caminho que trilhei. O gosto amargo da vingança há muito se dissipou, substituído pela compreensão de que a verdadeira paz vem da construção, não apenas da destruição. Ensinei Lily sobre integridade, sobre honestidade e sobre o poder silencioso do perdão, extraindo lições da minha própria experiência conquistada com muito esforço. Descobri que estava aberta a novas conexões, mas com uma compreensão mais profunda e significativa da confiança e de sua fragilidade. Numa manhã fresca de outono, Lily e eu estávamos à beira de uma nova fundação, um novo começo gravado na terra. O sol nasceu, pintando o horizonte com tons de laranja e dourado. Era uma aceitação silenciosa do passado e um olhar esperançoso, ainda que moderado, para o futuro.